se você busca um sedã confortável e estiloso por volta dos 40 mil reais, um Jetta de primeira geração pode ser sim uma excelente opção. Esse aqui, por exemplo, é um Jetta 2010. Ele era um carro importado do México, por isso ele demanda de uma outra atenção. E no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes sobre esse carro, se vale a pena ou não ter, como é que é a manutenção e outras curiosidades. Por isso, fique no vídeo até o final e vem comigo. Vamos começar aqui pelo visual do carro. E para quem não sabe, o Jetta geralmente é a versão sedã do Golf. E esse aqui ele utiliza a dianteira e até a parte do meio aqui do Golf 5 alemão. Mas aqui, lógico, produzido no México. Esse Golf a gente não teve produção no Brasil porque ele ficou muito caro. E mesmo na época, o Jetta era um carro que custava novo cerca de 90 mil reais. Pra gente ver como o carro subiu de nível. Nessa época, a Volkswagen tinha uma identidade visual muito bonita. E todos os seus carros tinham uma espécie de V. V de Volkswagen. Pode observar, o Polo tinha o V, o Jetta tinha o V e outros carros também. Até mesmo o Gol tem uma espécie de V, mas em menor espécie. Os faróis são os destaques aqui dos Jettas. Eles são bonitos, tem uma ótima iluminação e tem uma curiosidade muito legal. A Volkswagen colocava o seu logo aqui neles e isso se repetiu por alguns anos. Até a Ford copiou depois e isso era uma coisa que eu achava sensacional. O que mudava dos Jettas Comfortline nessa época eram os opcionais. Alguns carros tinham mais equipamentos e outros menos. Por exemplo, esse aqui não conta aqui com os faróis em projetores e nem com os faróis de xenon. Quando o carro vem com farol de xenon, ele tem aqui lavadores de farol, porque é algo obrigatório por lei. Mas ainda assim, a iluminação desse Jetta é muito boa. Esse carro ainda também conta com farol de neblina. E se você está procurando um Jetta de primeira geração para comprar, fique muito atento ao ano e ao nível de equipamentos dele. Por exemplo, em 2010, a roda de 17 polegadas virou um item de série. Antigamente, até 2009, eram aros de 16 polegadas. Mas aí também tem uma pegadinha. Veio as rodas 17, porém ele perdeu os 6 airbags de série. Esse modelo, por exemplo, só tem 2 airbags. Os airbags eles eram opcionais, assim como outros equipamentos. Por exemplo, ele tinha a opção de couro bege, ele tem a opção de teto solar, que esse carro aqui tem, os faróis de xenon e outros opcionais bem interessantes. Isso também acontece com a perua, que ela teve uma sobrevida maior. Se eu não me engano, ela ficou até 2012, 2013. Sendo que essa geração aqui foi substituída em 2011 pelo novo Jetta. Chegamos aqui na motorização do Jetta, e para mim aqui é um grande ponto positivo dele. Isso porque o carro ele conta com motor de 5 cilindros 2.5, que tem um ronco maravilhoso. E uma coisa legal é que esse carro aqui não tem tantos problemas crônicos assim. Os maiores problemas dele são o quê? São coisas do dia a dia, por exemplo, coxins, mas muito por conta aí do dia a dia das nossas ruas, que são muito ruins. E eu acho que o maior problema dele aqui é a bomba de vácuo, que costuma dar vazamento. Mas isso não é nenhum problema tão grave assim e é tranquilo de arrumar. O carro em si é bem robusto, mesmo até o câmbio automático dele, que já conta aí com 6 marchas, né, o famoso Tiptronic da Volkswagen, que também é um bom câmbio. Aqui o cuidado é você pegar um carro em bom estado de conservação. Então já é um carro de 13 anos de uso, que dependendo dos anos anteriores, pode sim ter judiado do carro. Por exemplo, esse carro aqui está com o câmbio em perfeito estado de conservação. E na família, o dono desse carro aqui ele já teve 2 Jettas, e ambos perfeitos. Então vai muito do cuidado com o carro. É um câmbio sim que aguenta o calor do Brasil, um carro preparado, o sistema de arrefecimento dele é muito bom. E claro que por ele ser um carro importado, ele sim tem peças e uma manutenção um pouquinho mais caro. Mas ainda assim, é um carro que dá muito para você ter de boa em casa. Já falando em números, esse carro ele conta com 170 cavalos de potência e 24,5 kg de torque. Que para o motor dessa época são números muito bons. O carro ele pesa 1.450 kg, que para um sedã desse tamanho até que é um peso ok. O desempenho é sim muito bom e ele até que tem um bom consumo de combustível. O dono me falou que na cidade ele consome entre 6,5 e 7,5 e na estrada ele chega a fazer até 13, 14, dependendo muito da estrada e do humor dele no dia. Já aproveitando falando sobre suspensão, ele também é um carro tranquilo de manter nesses quesitos. Claro, as peças também, de novo, são um pouquinho mais caros. O dono me falou que um amortecedor dianteiro, cada lado, custa por volta de R$800. Mas os traseiros são bem tranquilos. Por falar que na suspensão traseira, ela já é independente, o que é um ponto positivo, tanto para a estabilidade como para o conforto. E um outro ponto positivo do Jetta é sua ótima construção de carroceria, que aliás, isso é uma coisa que a Volkswagen faz desde o começo da década de 2000. Pode observar, os gaps entre painéis são milimétricos pelo carro inteiro. E isso é sinal de qualidade. Esse carro aqui, ele já conta aqui com solda a laser aqui no teto, coisa que não era tão comum para a época e também é mais caro de se produzir. A batidinha de porta, por sua vez,
é muito abafada e olha só a qualidade que ela transmite. Eu não sei se vocês repararam, mas esse Jetta aqui ele tem um azul muito bonito, que é até meio raro aí de você ver no dia a dia. Por falar em cor, o dono desse carro é dono de uma página chamada Cores no Trânsito. Aliás, eu convido vocês a seguir a página dele no Instagram, porque é muito legal e aparece cada carro diferente lá, que vale muito a pena ver. Lembra quando eu falei sobre refinamento? Aqui esse carro tem uma coisa que os Jettas mais novos perderam, que são aqui os amortecedores de capô. Ó, como é fácil e simples aqui você abrir o capô de um carro. Essa aqui já é a chave do modelo. Por ser um carro 2010, ela já tem funções bem interessantes. Primeiro, que ela já é canivete, então já é um diferencial. Mas, por exemplo, tá um dia quente, você quer já abrir os vidros do carro, se você apertar aqui para destravar ele, as janelas abrem, para tirar aquele bafo quente de um dia com muito calor. Mas para mim o que eu mais curti é ao contrário. Por exemplo, você está com o teto solar aberto, você esqueceu de fechar, você também consegue fechar aqui pela chave. É só você apertar aqui para travar o carro, segurar, que tanto o teto como os vidros sobem. E isso, para um carro 2010, é um mega diferencial. O porta-malas conta com 527 litros de capacidade, que é um senhor porta-malas. Pode observar, olha como ele é bem fundo, ele é bem largo. E o legal, ele tem aqui reentrâncias para você colocar aqui algumas coisas e não ficar aqui voando no carro. Tem aqui um velcro. O banco, ele é bipartido e ele rebate, o que é um ponto positivo. Fora o acabamento, que é muito bom. Olha só, aqui tudo é forrado em um carpete de ótima qualidade. Ali a gente tem uma tomadinha 12 volts que eu esqueci de comentar. O carro aqui, ele tem braço pantográfico que ajuda a não esmagar as malas quando você fecha o porta-malas, que também é um ponto positivo. Aqui em cima, tudo também é forrado. E o legal é que ele tem aqui um bom pegador. O step é um pouquinho menor do que as rodas lá de fora. Aqui a gente tem aros 16 de ferro, mas ainda assim, muito bom. Tudo muito bem acabado e você consegue até colocar ferramentas aqui. Uma curiosidade sobre esse porta-malas é que ele tem esse ganchinho. Você sabe para que ele serve isso aqui, ó? Você coloca aqui e você tem um acesso muito mais fácil. E um outro detalhe que o dono estava falando é que ele tem esse ganchinho aqui para você colocar roupa também. Olha só, esse porta-malas aqui merece nota 10. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Jetta. E que interior, hein? Muito bonito. Essa versão aqui é a versão que tem o interior todo preto. É um pouquinho mais sóbrio, mas mais ao gosto aí do estilo do Brasil. Se a gente começar aqui a ver pelos materiais, a parte de cima do painel toda é soft touch. Aqui é soft touch. Ele tem acabamento muito bom mesmo. Uma coisa que impressiona, na verdade, é a montagem, onde tudo é muito bem encaixado. Aliás, uma coisa que impressiona nesse carro é o isolamento acústico dele. Eu tô falando aqui assim e eu tô sentindo até o eco, porque o barulho de fora não entra. Tá um silêncio absurdo aqui dentro. Ainda continuando sobre materiais, mesmo aqui na porta, tudo é muito bom. A porta em si é pesada, ela transmite qualidade. Aqui é um plástico, mas é um plástico meio emborrachado. Aqui a gente também tem o mesmo friso. Aqui já é plástico, mas tudo aqui é couro. O carro ele tem bons comandos. A maçaneta faz um pouquinho de barulho, mas ok, já é um carro aí de mais de 10 anos de uso. Aqui a gente tem o botão aqui da portinhola do tanque e a gente tem um bom porta-objetos. Detalhes que eles são todos forrados, o que é um ponto positivo. Aqui a gente também tem a saidinha de som, que é legal, espaço ali para o Twitter. O som é um destaque desse carro, isso porque ele conta com 10 alto-falantes e a qualidade sonora é muito boa para um carro dessa categoria. Já falando sobre a posição de dirigir, ela também é boa e o lado bom é que ela tem bastante regulagem. Subir aqui o banco para ver, ele tem uma amplitude muito grande. Subir pra caramba aqui, ele ainda tá subindo, ó. Eu tô quase encostando aqui a cabeça no teto e tem coisa para subir. E se você gosta de dirigir numa posição mais baixa, você também consegue. Você fica aqui bem alinhado ao volante, o que é um ponto positivo. E se a gente lembrar que esse carro ele foi lançado em 2005 lá fora, isso é uma coisa boa. Se traduz num projeto moderno. O carro ele também tem um bom apoio aqui para o pé esquerdo, o que também é muito bom. E ainda falando sobre posição de dirigir, o volante ele regula aqui tanto em altura como em profundidade, que para um carro dessa época também é um diferencial. Uma outra coisa boa aqui é a visibilidade. Isso porque o Jetta tem um para-brisa bem grande. Aqui as colunas não são grossas, os espelhos retrovisores têm um bom tamanho, eles são convexos tanto desse lado aqui, como do lado do passageiro, como ali para trás. Mas infelizmente a bunda do Jetta é bem grandona, bem alta, o que atrapalha um pouquinho no dia a dia. Mas o legal é que esse carro ele tem sensor de estacionamento de série, seja para trás como para frente. Já falando aqui sobre os detalhes do painel, aqui a gente tem uma saidinha de ar muito boa, com detalhezinho cromadinho, o que é bem legal. Aqui a gente tem a tradicional alavanca aqui de iluminação da Volkswagen, que está presente em vários modelos. Aqui a gente tem o dimmer do painel. Aliás, o painel tem uma iluminação muito bonita, mas a gente já fala dele já já. E aqui o do facho do farol. Aqui a gente tem um porta-objetos meio escondidinho, o que é um ponto positivo. E o carro, como falamos, tem um bom apoiador aqui para o pé esquerdo. Infelizmente você não consegue abrir a tampa do porta-malas aqui por dentro,
mas, como falamos, dá para abrir pela chave. Vindo aqui para o painel de instrumentos, ele é um painel muito bonito e tem uma ótima visualização. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa e olha só como ele tem uma ótima leitura. Aqui a gente tem o marcador de RPM, aqui a gente tem o marcador de temperatura e aqui a gente tem o marcador do tanque de combustível. Uma coisa boa é que como a Volkswagen faz nessa voltinha aqui, você consegue ter uma precisão muito boa, até nos milímetros, de quanto que tem o combustível no tanque. Aqui nessa tela interna a gente tem umas informações bem legais, como por exemplo o computador de bordo, aqui a hora, a indicação de marchas, quilometragem total e trip. Aqui a gente também tem aqui a temperatura. Para você mexer no computador de bordo, você altera por esses botões aqui. Vindo aqui no detalhe, aqui a gente tem o velocímetro em digital, que é muito bom sempre. Aqui a gente tem a velocidade média, aqui a distância percorrida, aqui a autonomia, aqui o consumo médio, ó, tá fazendo 10, vai tirando. Consumo instantâneo, tempo de viagem, alarme de velocidade, você pode regular aí uma velocidade que ele apita, né? Aqui a temperatura do óleo, isso é muito legal. E de novo, voltamos aqui pelo velocímetro. Aqui para o lado, a gente altera aqui as funções de ajuste. Então, idiomas, conforto, pequenos ajustes aqui do carro. E se tivesse com o rádio original, que a gente já vai falar sobre o rádio, você também teria informações aqui sobre música. Mas como aqui não tem, então ele volta aqui pelo computador de bordo. Uma curiosidade, até 2009, modelo 2010 era um outro volante, assim como uma outra aqui, central eletrônica. O que mudou também aqui, a luz do painel também era azul nos modelos anteriores, então é legal ver as pequenas evoluções aqui do Jetta com o tempo. Originalmente o Jetta já vinha com multimídia, mas era uma multimídia muito simples, basicamente aí um rádio com uma tela. Aqui o dono já trocou por uma multimídia original Volkswagen, bem mais moderna. Mas como é aftermarket, não vamos entrar em detalhes. O ar-condicionado ele é muito bom, ele é digital, é dual zonas e é facinho de mexer. Então aqui a gente já tem alguns atalhos, você escolhe para onde o vento vai. A função alto funciona bem, aqui é para ligar ou desligar o ar-condicionado, aqui para você desligar o duo, ou seja, ó, quando você aperta aqui os dois, ó, os dois mudam, tá vendo? Ó? Aí você aperta aqui, aí ele fica aqui um sisteminha independente. E uma coisa interessante é que, mesmo que a função duo esteja desligado, se o passageiro por acaso aqui clicar no ar, a função duo volta aqui a funcionar. Vindo aqui mais para baixo, aqui a gente tem um porta-objetos, então aqui uma tomadinha 12 volts, aqui um cinzeiro, aqui a gente tem algumas funções do carro, então aqui daria para desligar aqui o controle de estabilidade, aqui para desligar o barulho do sensor de estacionamento, e aqui a gente tem a belíssima manopla de câmbio. O câmbio, como falamos, ele tem 6 marchas, o legal é que você consegue fazer trocas aqui na própria alavanca, que em 2010 era um diferencial, não era todo carro que fazia isso, então é um ponto positivo. Vindo aqui para dentro do carro, aqui a gente tem esse porta-objetos que eu acho muito bonito, muito legal esse acabamento, e aqui a gente tem um item muito raro, que é original, você consegue aqui dividir o porta-copos, ele tem um abridor de garrafa, só que assim, como ele é fácil de levar, as pessoas roubam, e esse carro aqui ele tem, o que é muito legal. Se você for procurar um carro para comprar, é um diferencial se você encontrar um carro com esse item. Aqui a gente tem a alavanca de freio de mão, normal, de bom tamanho e bom peso, e aqui o ótimo apoiador de braço. O apoiador de braço aqui você consegue levantar ele, então você levanta um pouquinho aqui e ele trava. Ele levanta tudo, então você consegue guardar coisa aqui, que é um ponto positivo. O porta-luvas, ele tem um ótimo acabamento, ele desce suavemente, ele tem forração, ele tem saída de ar-condicionado e ele também tem iluminação. De porta-luvas, junto com porta-malas, é nota 10. Vindo aqui para a parte superior do painel, a qualidade do forro é muito boa. Sabe aquele forro macio? Parece um travessinho da NASA. Então é muito boa mesmo. Só que assim como os Golfs e outros carros dessa época costumam descolar com facilidade. O que é uma pena, mas esse carro aqui está inteirinho. Uma outra coisa boa aqui é o teto solar, muito bonito. Deixa aqui a cabine bem arejada, que é um ponto positivo. Então vindo aqui no detalhe, aqui a gente tem o parasol com iluminação e espelhinho, que é o ponto positivo. Aqui a gente tem toda a parte central com porta-óculos. Aqui para você mexer aqui no teto solar e as luzes do carro. E também no passageiro aqui a gente também tem espelhinho com iluminação. Opa. Os bancos são outro ponto positivo desse carro. Eles estão muito bons, eles têm um couro de ótima qualidade, apoiam muito bem suas coxas. Eu estou bem encaixado aqui no banco, ele tem ótimas abas laterais. Esse carro aqui ele tem ajuste para lombar, tanto no motorista como no passageiro. O banco em si é ótimo e olha, muito melhor do que o Jetta mais novo. Já em espaço aqui na frente estou bem confortável, bora ver lá atrás. Já que atrás o espaço é bom, mas poderia ser melhor. Por exemplo, um Logan, mesmo sendo um carro compacto, tinha mais espaço interno aqui do que um Jetta. Não estou desmerecendo aqui o carro, mas ele tem trechos curtos, apenas de 2,57 m, sendo que o Logan ou o Corolla, por exemplo, já tinha 2,60 m. Por conta ali do teto solar, o teto também é um pouquinho baixo.
Eu, sentando aqui retinho, ó, tô quase pegando aqui a minha cabeça aqui no teto. Lembrando que eu não sou uma pessoa muito alta, eu tenho 1,70 m de altura. Mas pra frente, pelo menos, o espaço pra mim é muito bom. Um lado bom é que você consegue colocar aqui o pé aqui para dentro do banco, que é um ponto positivo, mas infelizmente aqui o túnel ele é um pouquinho alto e um pouquinho largo e também isso aqui é bem grande. Então para um terceiro ocupante, esse console aqui no meio acaba atrapalhando um pouquinho. Outro ponto que poderia ser melhor é que os vidros aqui do carro são bem pequenininhos. Isso faz entrar, além de menos luz aqui na cabine, você tem uma sensação um pouquinho claustrofóbica. Mas ainda assim, nada de outro mundo e isso não incomoda tanto assim. O acabamento aqui atrás segue muito do porta lá da frente, plástico de boa qualidade aqui um friozinho diferente, aqui tudo com forração, o que é muito bom. O carro ele conta aqui com porta-objetos aqui embaixo, que também é algo bem legal. Aqui a gente tem saídinha de ar e se você for ver um carro para comprar, também é muito normal tá quebrada a saídinha de ar, porque ela foi feita de materiais mais frágeis. O carro também conta aqui com 2 porta-revistas. E aqui descendo aqui o apoiador de braço, a gente também tem 2 porta-copos. E você também consegue acessar aqui o porta-malas por aqui. Até que o espaço é bem grandão. Já uma coisa que não é tão comum ver aqui nos carros é a iluminação aqui para o banco traseiro, o que é um ponto positivo. E já falando de segurança, uma coisa legal é que o Jetta ele já tem cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, o que para a época também não era tão comum assim. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que ele tem aqui um ganchinho aqui para você colocar uma roupa, um cabide, etc. Aqui ele tem regulagem aqui do cinto do motorista, assim como no passageiro, isso também acontece. E ele tem alças aqui de teto para todo mundo. Pois é, Volkswagen, quem te viu e quem te vê, hein? Bom, mas bora pro que interessa e vamos dar um rolê com esse carro. Bom, pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Jetta. E olha, o que impressiona nesse carro é o isolamento acústico. Mesmo sendo um carro aí de mais de 10 anos de uso, tudo é muito silencioso. Agora uma coisa que me surpreendeu negativamente, já falando dos pontos negativos, é um pouquinho o barulho de acoplamento interno. Ele faz um ou outro rangido que eu não esperava. Mas se a gente pensar que esse carro aqui está nas ruas do Brasil, passa por buraco aí todo dia, ok até, né? O carro, ele tem um ótimo vestimento aqui, dirigindo com ele a posição de dirigir para mim é outro ponto positivo. A direção, por exemplo, ela é um pouquinho mais firme do que a gente está acostumado aí em outros carros, mesmo ela já sendo elétrica. Mas uma outra coisa legal desse carro aqui é que ele já tem tecnologia de carros bem mais novos. Por exemplo, aqui a seta, você só baixa aqui a alavanca e ele já dá aquelas 3 setas contínuas, que a gente vê mais em carros novos. De novo, nesse Jetta aqui, como ele é do modelo 2010, é difícil pensar que já tinha essa tecnologia naquela época. Mas aqui, ó, o comportamento do câmbio, ele tem 6 marchas. As marchas, aparentemente aqui nas cidades, são bem curtas, mas o carro, no D, sempre privilegia pelo conforto. Então, aqui a gente está no farol. Logo quando a gente sai, ele já troca de marcha para segunda, para terceira. É um funcionamento bem suave. A suspensão, por exemplo, ela tem muita absorção de impacto. Ela absorve muito bem os impactos, mesmo aí sendo uma rodona 17. Então, eu fiquei surpreso. Olhando de fora, eu sempre pensei que o Jetta era um carro mais duro. E não, ele, nesse ponto, é bem bom. Outra coisa também muito boa, o carro ele tem boas modulações do freio, mas não é aquele freio mole, sabe? É aquele freio com peso certinho. Isso, para quem gosta de dirigir, faz diferença. Como a gente falou, o desempenho é bom e o consumo também é bom. Uma coisa boa desse câmbio é que ele já tem um modo Sport, e aí ele muda um pouquinho aqui no pedal, então ele fica mais sensível, e as marchas também, ele já estica bastante. E dá uma mudada aqui no comprimento do carro, que também é bem legal e instigante até, mesmo sendo um câmbio automático. Tá, Rodrigo, mas e aí, vale a pena ter um carro como esse? Bom, colocando tudo no papel, vamos colocar aí um carro importado, de 13 anos de uso, que sim, custa um pouquinho mais caro, mas tem um excelente custo-benefício. Então, no total, vale, mas é legal você saber aonde você está se metendo. A manutenção dele, por mais que seja simples e não seja um bicho aí de 7 cabeças, requer mais atenção e requer, primeiramente, peças de boa qualidade, mecânicos bons, porque, não vai levar em qualquer Zé da esquina, porque vão cagar nesse carro, aí depois vão falar que o carro que é ruim. O carro, ainda assim, é um carro caro. 42 mil pode não ser muito dinheiro comparado aos carros 0 km, mas ainda é dinheiro. Então, você tendo noção sobre tudo isso, tendo uma reserva aí de emergência para arrumar uma ou outra coisinha que o carro tenha, sim, é um excelente carro e com certeza eu compraria. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado como sugestões. Muito obrigado e até a próxima. E por favor, não esqueça do like, que isso me ajuda pra caramba.